Gente, hoje eu gostaria de falar sobre um dos assuntos de uma das doenças que está mais atingindo neste período de quarentena, né? São várias as doenças emocionais que estão se manifestando. Mas o quadro de depressão, ele tem se desenvolvido muito grande em pessoas agora neste período de quarentena, de isolamento. Além de pessoas que já tiveram depressão, eu recebi muita mensagem de pessoas que estão com medo de recaídas, né? Então, nós precisamos hoje, eu gostaria de estar conversando com vocês novamente sobre esse assunto, sobre o cristão, o crente e a depressão. Nós vamos estudar hoje uma doença que tem feito mais de 340 milhões de pessoas vítimas dela. E o resultado, né, como resultado assustador de mais de 850 mil suicídios são decorrentes da depressão, né? A depressão, ela não é mais somente um problema do mundo moderno, desse tempo de modernidade, mas é principalmente da igreja. Hoje a depressão, ela não tem hora para chegar, não tem lugar para aparecer, e hoje ela é real, é uma doença que está atingindo a igreja do Senhor. Então, independente de sexo, independente de idade, de condição social ou condições econômicas, a depressão, ela está presente em nosso meio. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela estima que até 2030 a depressão será a doença mais comum no mundo. E a gente não pode aceitar isso, e a gente precisa cuidar da gente para não chegar a este quadro, né? Então, a depressão, eu sei que ela pode ser um assunto muito falado, mas a realidade é que ele é também pouco ministrado dentro das igrejas. Muito pouco ministrado dentro da igreja. Então, ignorar o assunto tem deixado as pessoas vulneráveis a essa doença, porque a igreja por muito tempo associou depressão com demônio, né? É algo do capeta, do Satanás, e não, igreja, não é. Então hoje, durante muito tempo, esse assunto depressão, ele foi tabu dentro da igreja, né? Pessoas sem instrução nenhuma estão se encontrando em abismos e às vezes até mesmo à beira da morte. E você sabe por quê? Porque a depressão, para nós cristãos, ele é uma doença muito difícil de se tratar. Muito difícil, por causa da sua grande semelhança com distúrbios espirituais. Então os dois são muito parecidos. Os sintomas da depressão é muito, mas muito parecido com os distúrbios espirituais, né? Então, se nós formos analisar os dois de perto, a depressão e uma pessoa que realmente está tendo distúrbios espirituais, está sendo perturbada espiritualmente, a semelhança é muito visível. A semelhança, ela é muito igual. Então, às vezes, por falta de um diagnóstico preciso, muitas pessoas, elas estão tratando a depressão como distúrbio espiritual e muitas pessoas estão tratando distúrbio espiritual como depressão. Então fica aí uma confusão, e essa falta de entendimento não somente ela acaba atrasando a cura da depressão, como também atrasando a cura interior, a libertação dessas perturbações espirituais. Então, quando não há um tratamento adequado, uma simples doença, aí sim, uma simples doença, ela pode se elevar a um quadro gravíssimo e desencadear outras doenças, além de psíquicas, né? Até mesmo espirituais, pode levar a pessoa a ter distúrbios espirituais. O cristão não pode ignorar
é que o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele aproveita de todo momento de nossa fraqueza, de todo momento da nossa fragilidade para criar em nós e para nós abismos. Abismos, né? Que talvez não existiam antes. Então, aquilo que não passava de uma doença pode sim se transformar em uma guerra espiritual. Igreja, nós precisamos nos informar. Depressão, ela é uma doença. Nós precisamos estar preparados, perceptíveis para nos ajudar e também estar pronto para ajudar outras pessoas que estão ao nosso redor, porque a depressão sem tratamento, ela mata. Ela mata a igreja, destrói vidas, destrói relacionamentos e ainda torna pessoas escravas do inimigo. Então hoje nós iremos abordar a depressão como doença, diagnóstico, tratamento e como ela pode se transformar em um distúrbio espiritual que tem feito com que muitas pessoas venham se tornar reféns dela. E também como que nós podemos alcançar libertação através da palavra. Espero que esse estudo dê tempo, porque senão a gente vai terminar semana que vem, tá bom? Porque a gente precisa abordar, precisamos abordar. Então, o que é depressão, igreja? Depressão é uma doença que afeta o sistema nervoso central. Ele interfere nas nossas emoções, na percepção, no pensamento, comportamento de uma pessoa, trazendo grande sofrimento emocional e prejuízos para a vida pessoal, social e profissional. Então a depressão não é simplesmente um momento de tristeza, como muitas pessoas pensam, é uma dor acumulada. A depressão é uma dor acumulada. É um estado que realmente interfere no próprio organismo e nas relações da pessoa com o trabalho, com o lazer e com a família. Então eu sei que muitas pessoas podem perguntar o que pode causar a depressão? Você sabia que a causa da depressão ela permanece desconhecida? O que existem são fatores que podem causar a depressão, porque a depressão ela é um desequilíbrio bioquímico e por ela ser um desequilíbrio bioquímico, existem vários fatores que quando são combinados, eles podem levar ao desenvolvimento de um episódio depressivo. Olha só, existem fatores genéticos. Você sabia que uma pessoa que ela vem de uma família com quadro de depressão de um dos pais, ela tem 30% de desenvolver a depressão. Mas se essa pessoa vem de um quadro familiar que tanto o pai ou a mãe tiveram depressão, ela tem 70%. Escuta isso, 70% de desenvolver um quadro depressivo. Então, o fator genético também contribui para o desenvolvimento de uma depressão, não, entendeu? Então, porque a presença dos genes relacionada a mau funcionamento, de circuitos cerebrais relacionados à adaptação, ao estresse, à percepção do prazer, pode trazer e desenvolver a depressão. Então, a genética ela tem uma forte influência no desenvolvimento da depressão. Então, estudos mostram, como eu falei aí, que filhos que vêm deste ambiente, ele tem uma grande probabilidade de desenvolver a doença. Existem também, gente, eu tô correndo, tá? Porque é muita coisa. Existem também, além de fatores biológicos, existem os fatores, dos fatores genéticos, existem também os fatores biológicos. Por quê? Pessoas, eu amo o cérebro, meu Deus, eu me apaixonei, porque é incrível como que ele é o nosso computador, é a caixa da nossa inteligência. O cérebro humano, ele contém importantes estruturas que desempenham papéis relevantes na regulação das nossas emoções
e de diversos ciclos biológicos, né? Então, se ele estiver funcionando adequadamente, a pessoa, ela tem condições de dormir direito, de manter o sono, de se sentir descansada, repousada, ela ter um apetite normal, sensações sexuais adequadas, ela sente vitalidade, ela experimenta prazer, e ela pode contar com vários recursos para enfrentar dificuldades e acontecimentos dolorosos que a gente passa ao longo da vida. Só que tem igreja que, infelizmente, várias coisas elas podem causar desequilíbrios ou disfunção nesses fatores químicos do nosso cérebro. Então, quando isso ocorre, o resultado pode ser uma depressão biológica. Então, as 5 principais causas ou fatores que podem desencadear essas disfunções químicas. Efeitos colaterais de medicamentos, né? Pessoas que que têm efeito colaterais de medicamentos podem trazer uma depressão biológica. Consumo crônico de drogas, de álcool, né? Porque essas drogas, elas podem levar à sensação de euforia por causa da descarga de neurotransmissores, que faz com que a pessoa possa entrar em um quadro depressivo. Tanto que a maioria das pessoas que fazem o abuso de substâncias químicas, elas desenvolvem a depressão, né? Então, por que isso acontece? Porque quando a pessoa ela usa a droga, o álcool, ela entra nesse momento de euforia, né? De toda a adrenalina que o sistema dela está produzindo. Após algumas horas, quando o efeito da droga ou do álcool, né, diminui, o nosso organismo ele sofre uma queda brusca, né? E quando ele sofre essa queda brusca por causa da falta dessas substâncias que você estava colocando para o seu corpo, é que a pessoa começa a sentir uma profunda tristeza após o uso dessas drogas, né? Também, além de efeitos colaterais de remédio, abuso de substâncias químicas, tem também as doenças físicas, né? Então, quando uma pessoa adquire uma doença grave, um tratamento psicológico é ativado no mesmo momento. Por quê? Porque pode causar quadros depressivos. Então, doença física, além dela causar dores internas e contínuas, essas limitações físicas, né? Ou até mesmo o risco de vida, pode produzir grandes sofrimentos emocionais, né? E essas mudanças drásticas no estilo de vida dessa pessoa, do doente, pode causar esse quadro depressivo. Outra coisa também, outro fator, né? O quarto fator que pode causar na área biológica são as modificações hormonais. Pós-parto, por isso que existe a depressão pós-parto, a síndrome pré-menstrual, que é a TPM, a menopausa, todas essas disfunções hormonais, modificações hormonais, elas podem desenvolver através deste fator biológico a depressão. Então, a depressão, pessoal, ela é muito comum, é muito mais comum entre mulheres do que em homens, por causa dessa questão hormonal. E talvez é um dos maiores motivos, sabe? A influência dos hormônios femininos sobre o nosso humor, né? Então, e também tanto o estado de falta de ânimo, né? De desânimo. Então, as mulheres, elas têm o dobro da chance de vir desenvolver o distúrbio da depressão por causa da instabilidade hormonal que ela está sujeita. Além disso, as mulheres elas estão mais sujeitas à ocorrência de eventos estressantes.
que agora é um outro fator que pode desencadear a depressão, eventos estressantes. Qualquer tipo de eventos estressantes, seja ele bom, seja ele ruim, pode desencadear a depressão. Há um tempo atrás, eu recebi uma jovem aí na igreja, no escritório, e ela estava em depressão profunda. E você sabe por quê? Porque ela tinha sido promovida no trabalho dela. Eu simplesmente, para mim, isso era novo, né? Eu estudo, eu trabalho nessa área comportamental, estudo bastante, tenho bastante experiência nessas áreas de aconselhamento, eu já tinha visto de tudo, mas eu ainda não tinha bons causar. Deu uma travada aí. Eu recebi uma jovem chegou para mim que, né, ela estava assim, quando ela sentou ali no escritório da igreja, eu olhei para ela e falei, Senhor, eu nunca tinha visto aquilo. Ela estava tão dopada de remédio, ela estava assim, a feição dela era outra. E aí, quando nós fomos conversar, ela foi me contar como que a depressão dela desencadeou e ela desenvolveu uma depressão profunda porque ela foi promovida no trabalho. E eu falei assim para ela, minha filha, quantas pessoas não queriam estar no seu lugar? Quantas pessoas num tempo assim de crise financeira não queria estar sendo promovido para poder ter um salário melhor? E ela recebeu uma promoção porque ela era boa naquilo que ela fazia, mas ela desenvolveu um quadro depressivo gigantesco. Por quê? Porque ela acreditava que ela não daria conta. Eu falei, mas não é um trabalho novo para você. Ela falou, eu sei, mas o medo dela de não dar conta das vendas, o medo dela de não conseguir ser a gerente, né? Porque ela foi indicada por gerentes gerais, pelo medo dela não conseguir, ela desenvolveu a doença. E 3 dias depois ela tentou suicídio, né? E graças a Deus que o suicídio ele não se concluiu, mas ela tentou. Conseguiram ajuda para ela antes do tempo, sabe? E nunca mais ela voltou, infelizmente. Mas, olha só, aí está um exemplo de uma pessoa que eventos estressantes, tanto sendo eles bons ou ruins, podem desencadear a depressão. A gente vê isso desde muita pressão no trabalho, como essa jovem que eu falei, a organizar, meninas que estão organizando o casamento, podem entrar em quadros depressivos, problemas familiares, estresse com os estudos, divórcio, gravidez. Lembrando que nesses casos a incidência também é maior em pessoas que tenham parentes próximos com a depressão. Outro fator também que pode desencadear a depressão são os traumas, né, igreja? Isso aqui é um das maiores causas, que são os traumas, principalmente os traumas sofridos na primeira infância, que a gente fala de criança, né? Então, essas pessoas que sofreram, que sofreram traumas na primeira infância, elas têm a probabilidade de, quando virar uma pessoa adulta, né, vir a sofrer de depressão. A criança não tratada pode se transformar em um adulto depressivo. Então, olha o cuidado, né, que a gente tem que ter. E ela atinge as pessoas de várias faixas etárias e tem pouca relação com classe social, grau de inteligência ou êxito na vida. Embora as depressões se manifestam sem causa aparente, tem pessoas que eu não sei por que eu tô assim, né? A maioria das depressões, ela constitui uma reação à mudança na vida de uma pessoa. Então, nem todas essas mudanças na vida, preste bem atenção, tá, igreja? Nem todas essas mudanças na vida resultam em depressão. Nós estamos falando que pode causar, desencadear, né? É evidente, mas há uma série de fatores estressantes comuns que podem dar o início a este problema, né?
Então, perdas ocorridas, pais emocionalmente indisponíveis. Cuidado, trauma não é só abuso sexual, não, igreja. Né? Essas crianças, né? As crianças que estão dentro dos nossos lares aí, meu filho nunca teve trauma nenhum. Cara, se você é uma mãe, um pai totalmente emocionalmente destruído, isso é trauma pro teu filho. Isso é um trauma na vida dele. Então não é só abuso sexual. O teu filho aí, tem sofrimento seu que você não tem que mostrar para uma criança não, gente. Né? Então, uma série de fatores, perdas, pais emocionalmente destruídos e indisponíveis. Sim, falta de amor, tanto falta de amor como falta de correção, a falta do equilíbrio na educação do filho pode trazer no futuro quadros de depressão para a vida deles, né? Então, ambientes emocionalmente severos, permanentes dentro do lar, a falta de apoio durante o crescimento dessa criança, desse adolescente, maus tratos e violência sexual pode desencadear depressão nessas nossas crianças, em nossos adolescentes, quando eles virarem adultos. Ou até mesmo, hoje em dia já existe depressão na infância e depressão na adolescência. Hoje não dá pra gente entrar em todas as ramificações, mas já existe. Então, quais são os sintomas causados pela depressão? De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, esses são alguns sintomas. Não quer dizer que você tem este sintoma, que você tenha depressão. Senão todo mundo vai sair desse estudo aqui, eu tenho depressão. Não, igreja. Nós falamos o que pode causar, se você está exposto a um desses fatores que eu falei, e aí agora você pode perceber se você tem esses sintomas. E aí o diagnóstico é feito pelo médico, nada de se diagnosticar, ok? Então, sintomas persistentes de tristeza, de angústia, de vazio, perda de interesse ou prazer nas atividades, incluindo o sexo aí para os casais, sentimento de culpa, desesperança, pessimismo, irritabilidade, perda de paciência, cansaço exagerado, fadiga, falta de energia, dificuldade de concentração, até mesmo para lembrar de pequenos detalhes, insônia, sono fragmentado, que é aquele sono picado, ou um sono não restaurador. Você pode dormir 12, 14 horas que você ainda continua acordando cansado, e principalmente pensamento suicida. Ou seja, se você tem alguma dessas causas que a gente falou, foi exposto a algum desses fatores biológicos, fatores genéticos, eventos estressantes, e aí você tem algum desses sintomas, a gente precisa acender uma luzinha, né? O alerta e falar assim, opa, eu preciso procurar ajuda. Igreja, o nosso maior erro é nós mesmos nos diagnosticar. Este é o maior erro. Não tenho nada disso não. O diagnóstico, ele é realizado pelo médico, e é um médico psiquiatra, que é quem faz o diagnóstico, tá bom? E muitos estudos dizem que o tratamento com o médico, ele tem grande eficiência, apresentando respostas acima de 85%. Agora, presta muita atenção no que eu quero conversar com vocês, igreja. Eu sou uma pessoa que já tive depressão profunda, venci a depressão, então eu sei que é uma doença, meu Deus do céu, angustiante, mas presta atenção. Os remédios antidepressivos, eles foram feitos para agir exatamente em nosso sistema nervoso central. Ele restaura, eu tô te falando para que serve os remédios antidepressivos.
Ele restaura os equilíbrios dos circuitos e dos neurotransmissores. É para isso que ele serve. Eles não servem para causar dependência. Escuta isso que eu estou falando. Os remédios antidepressivos não causam dependência. É quando uma guerra espiritual se inicia e o inimigo faz com que a pessoa passe a acreditar que o remédio é a única solução, maneira de obterem algum descanso e alívio. As pessoas se automedicam, as pessoas passam a colocar fé no remédio. Por isso que eles se tornam dependentes do remédio. E não o remédio faz eles dependentes, porque os remédios antidepressivos não trazem dependência. Eles trabalham diretamente no equilíbrio, na restauração dos neurotransmissores, para que então você possa tratar a causa. Qual que é a causa, né? Aí ou é um trauma, aí vai mandar para o psicólogo, é fatores biológicos, genéticos, então, e nós vamos falar aqui sobre alguns tratamentos, né? Se der tempo, por exemplo, o exercício físico. Gente, você sabia que o exercício físico é um dos remédios mais eficazes da depressão? Por quê? Porque libera endorfina, a dopamina, né? O cortisol. Então, assim, é fantástico. Ou seja, o remédio ele vem para acalmar todo o seu sistema nervoso central, para que então a causa possa ser trabalhada. O que acontece é que a pessoa sente tanto alívio, ela estava numa prisão de tanta dor, que é uma dor, né? É uma dor terrível, a depressão, né? É uma dor acumulada, que quando ela é medicada, ela sente tão alívio que ela fala, não, eu não quero largar o remédio. Eu não quero largar o remédio, senão eu vou voltar naquela dor acumulada, eu não quero. E aí ela passa a ser dependente do remédio. E não é o remédio que a fez dependente. Então é aí que o inimigo começa a trabalhar. Então, uma medida comprovada e eficiente contra a depressão é a prática regular de atividades físicas, mesmo que seja caminhadas moderadas 3 vezes por semana, já mostram resultados positivos, igreja, em quadro de antidepressivo. Então eu vou dar uma pulada aí, porque eu não sou médica, você procura um médico se você tem essas causas e sintomas, porque eu quero falar sobre a depressão agora e o distúrbio espiritual. Mas deu para compreender sobre a depressão? É uma doença. Se você tem essas causas e está sentindo esses sintomas, procure um médico para que ele possa te medicar, diagnosticar, mas não se diagnostique. Nossa, Deus, que palavra! Não faça o diagnóstico de si mesmo. Então eu quero falar um pouquinho sobre a depressão e o distúrbio espiritual, igreja. Para entrar na depressão e no distúrbio espiritual, eu não poderia deixar de mencionar algo muito interessante para vocês. Em Salmos 31, verso 9, nós podemos perceber que Davi ele estava passando por um momento de depressão. E no verso 10, depois você vai lá e lê, pessoal. Depois você lê todo o Salmos 31. Só que no verso 10, Davi ele diz algo que me chamou muita atenção. Ele disse assim: por causa das minhas iniquidades. Ou seja, o pecado também pode gerar quadros depressivos. Você sabia disso? O pecado pode gerar causas de quadros depressivos. O pecado oculto, sabe aquelas pessoas que não têm trauma, pessoas que não têm problemas aparentes, genéticos ou biológicos, que está na igreja direitinho, mas vive lutando contra a depressão, contra a tristeza. Muitas vezes é devido a pecados ocultos
que essa pessoa ainda carrega com ela. Tá aqui, ó, por causa das minhas iniquidades, por causa de desobediência à palavra. E por que eu posso afirmar isso? Porque a Bíblia me garante que doenças patológicas que são causadas, muitas doenças patológicas, elas são causadas por doenças na alma, não é? O que a palavra diz lá em Provérbios, capítulo 14, verso 30? O coração com saúde é vida da carne, ou seja, um coração com saúde é vida física, tá falando de carne. Mas a inveja, ou seja, um pecado oculto, é a podridão dos Salmos, que eu acabei de ler, Salmos 31, essa parte de Davi. E esse versículo que eu tô falando é Provérbios 14, 30, Salmos 31. Então a Bíblia tá falando o quê? O coração com saúde, um homem com saúde interior, né? Essa é vida para carne. Mas a inveja, que é um pecado oculto, é a podridão dos ossos. Isso é muito sério, igreja. É muito sério. Olha só pra você ver quantas pessoas que você leva no médico, não tem nada, faz exame de sangue, dá tudo positivo, tá tudo certinho. Mas o que acontece? Às vezes é uma inveja, né? Às vezes é um pecado, uma ingratidão, insatisfação, comparação. Tá ali, ó, causando toda essa podridão. Ou seja, doenças na alma podem causar doenças patológicas. Amém? Então vamos lá. Tô pulando algumas coisas aqui, porque nessa questão da depressão com o distúrbio espiritual, além do pecado, eu falo o problema da aceitação. Também pode trazer quadros de depressão, porque essa falta de bem-estar consigo mesma, né, o bem-estar dentro de casa, na igreja, no trabalho, a pessoa ela vive naquela, ela não consegue se aceitar, ela quer sempre se moldar. Isso é estressante, não é, gente? Pelo amor de Deus, é estressante você querer ser aceita dentro de casa, dentro da igreja, dentro do trabalho. Então essa falta de bem-estar consigo mesma, essa aceitação de quem eu sou, dos meus limites, vai fazer com que a pessoa possa desenvolver quadros de depressão, porque é cansativo e frustrante, né? É frustrante. Então, as pessoas elas passam a ser refém das opiniões das pessoas ao respeito dela. Ela nunca está feliz com ela mesma. Então, isso vai trazendo grandes frustrações, quadro de tristeza profunda, dor acumulada e pode gerar depressão. Sim, então, pessoas que têm dificuldades de aceitação têm probabilidade de gerar quadros depressivos. Pessoas também que se encontram em posição de saco de lixo. Sabe aquelas pessoas que absorvem tudo? Tudo ela absorve. Tudo. Pode gerar quadros depressivos. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Você já entrou dentro de uma casa imunda? Sabe aquelas casas sujas? Pois é. Você acha que aquela casa ela ficou imunda, entulhada daquele jeito como? De um dia para o outro? Não, igreja. Não. É resultado de muito tempo daquela casa não ser limpa, daquela casa não ser feita uma geral nela, de não ter ido uma diarista e feito uma faxina daquelas naquela casa, né? Então aquilo ali é resultado do quê? Que um dia a pessoa joga um sapato, no outro dia ela joga uma peça de roupa, ela joga um prato sujo, uma panela, aquilo vai virando crosta, aquilo vai virando uma bagunça e assim vai criando, né? Aquele grande entulho. Assim acontece com o ser humano, igreja. Um dia é uma coisa, outro dia é outro, um dia é um problema do filho, um dia é um problema do marido, um dia é um problema de um parente, um dia é um problema do trabalho, e aquela pessoa só vai guardando, e o tempo vai passando e ela vai acumulando entulhos da vida dentro dela. Então nós somos iguais àqueles quartinhos de bagunça, nós guardamos tudo.
Tudo. Todo dia a gente tranca algo lá dentro da nossa caixinha, que é aqui dentro. E aí quando você vai se dar conta, a casa, que é o nosso coração, tá totalmente imundo, igreja. Tá com sujeira, meu Deus, são palavras de anos que estão sendo ali guardado dentro delas, sentimento acumulado, problema do filho, problema da nora, problema do patrão, e essa pessoa vai guardando. Nós não fomos feitos para guardar lixo. A gente tem que saber o quê? Filtrar. A gente precisa estar à disposição de ajudar todos, mas o problema daquela pessoa é daquela pessoa, não é teu. Se você guardar todos esses problemas, você vai ter grande chance de desenvolver quadros depressivos. Aí a pessoa se olha, nossa, eu não tenho motivo para dar com depressão. Mas a depressão está sendo causada de tanta tranqueira que ela guarda dentro dela, que ela faz de depósito para a vida dela. E é isso, meu Deus, a gente vai guardando, e Satanás, ele quer encher os nossos corações. Coração, guarda isso, igreja. Coração entulhado é terra que não tem espaço para germinar a palavra de Deus. Anne, Mateus, pessoal da mídia aí, ó, essa frase aí que eu quero que vai lá para os stories da igreja. Guarda isso, igreja. Coração entulhado é terra que não tem espaço para a germinação da palavra de Deus. Isso quer dizer, igreja, que você pode tomar remédio, você pode ter ajuda profissional, você pode fazer as suas campanhas de oração, campanha da vitória, mas não irá adiantar. Você sabe por quê? Porque quem faz essa limpeza é você, não é Deus. O Espírito Santo é o nosso ajudador, mas a decisão de colocar para fora, colocar limites, não é tudo que você tem que meter o seu dedo, que você tem que dar a sua opinião. Não dê sua opinião onde você não foi convidado, porque você acaba aceitando guerras que não é sua. Tem hora, tem momento que a pessoa não tá precisando da sua opinião, aí tu abre o teu bocão e dá a sua opinião, aquela pessoa fica com raiva de você, cria um problemaço. Igreja, nós precisamos, quem faz essa limpeza somos nós, a decisão é nossa de colocar para fora aquilo que não cabe mais dentro da gente e aquilo que precisa ser posto um limite. Eu é que decido o que entra e sou eu que decido o que sai. Ah, pastor, então a gente tem controle de tudo. Não disse isso. Eu não disse que você tem controle de tudo. Eu disse que você vai precisar tomar posturas na sua vida, decisões que existem guerras que não são suas. Você tem que estar disposto a ajudar para todo mundo. Tem que ajudar, mas são guerras que não são suas. O que Salmos 73, verso 21 e 22 diz? Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Ai, Jesus, ainda bem que eu não estou vendo o rosto de vocês. Presta atenção nesse versículo. Quando o meu coração se amargurou e as minhas entranhas lá no profundo me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Meu Deus, o que esse versículo está querendo nos dizer? Em outra palavra, que quando nós estamos entulhados, é a frase que eu falei, que quando nós estamos entulhados, nós nos tornamos pessoas ignorantes. Ignorantes. Quando você está entulhado, quando você está tentando resolver o problema de todo mundo, aí chega alguém que te ama e fala assim, fulano, por que você está fazendo isso? Você está aí se morrendo, você está morrendo por causa de ciclano. Ele está tão ignorante, porque está tão entulhado, que ele sai dando patada em todo mundo. Acaba afastando pessoas que foram designadas para serem instrumento para te ajudar. É isso que esse versículo está falando. Esse versículo está dizendo que quanto mais entulhado nós nos encontramos, mais pessoas ignorantes nós nos tornamos. Então, quanto mais o nosso coração está amargurado, menos conselho você ouve. Gente,
vai tentar aconselhar alguém amargurado. Sangue de Jesus tem poder. Dá vontade de sair correndo. A pessoa não quer ouvir, ela está tão endurecida, amargurada, que ela se torna o que o salmista falou? Irracional. E o pior, vai estar irracional até mesmo a presença de Deus. Tá aqui, ó. Salmo 73, verso 21 e 22. Você se torna irracional até mesmo a presença de Deus. Você já... Olha, vem cá. Eu vou trazer a cena e vocês vão ver do que eu tô falando. A pessoa tá amargurada. A pessoa, ela está toda entulhada. Ela vai a gente chama ela para ir para a igreja. Toda cheia de problema. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. Ah, porque não quer... Vamos para a igreja, ela vai para a igreja. Ela chega lá na igreja, ela fecha a cara. Gente, pelo amor de Deus, você já percebeu quando eu tô pregando, eu tô olhando para a porta? É porque, meu filho, se eu for olhar para a cara do povo que está sentado ouvindo a palavra, eu me perco da palavra. Porque a maioria do povo é assim, o dia que eles estão com problema, mas com muito problema, eles chegam no culto assim. O dia que tá cheio das bênçãos de Deus, meu filho, o glória a Deus é levantando perna, irmão e tudo para cima. Mas o dia que não tá, a pessoa se fecha. Aí começa o mover dentro da igreja e a pessoa tá... Gente, isso é um versículo que está dizendo que quando nós estamos nesta postura, nessa posição, a gente fica irracional até mesmo a presença de Deus. Então, Filipenses 4, né, 8, ele tem assim, ele tem, como que eu posso dizer, um remédio fantástico. Tá aqui o remédio. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que tipo de entulho que você está permitindo dentro da tua vida? Que tipo de entulho? Aqui está falando, olha, é verdadeiro, é responsável, é amável, é de boa fama, tem algum louvor? Não, pastora, não tem. Então bota para fora, porque a Bíblia está falando que esse é o remédio. Isso que deve ocupar a nossa mente. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Existem muitas pessoas que estão com a mente podre, corrompida, cheia de entulho, toda amargurado. Não dá. Isso é muito sério, igreja. Nós não podemos ignorar, porque aonde que está a raiz deste mal? Né? O que é que passa dentro de você? O que é que está passando? Então, tudo isso pode gerar quadros de depressão na vida de uma pessoa. Pode gerar. Então, a gente precisa procurar para que a depressão não venha virar distúrbios espirituais. Porque aí sim, uma vez que a gente está nessa vulnerabilidade, né, de pecado, porque eu já estou falando de distúrbios espirituais, tá, igreja? Pecado, problemas de aceitação, né, de imagem e semelhança de Deus, então a gente tem esse problema de aceitação. Essa questão de fazer do nosso coração uma lata de lixo, entulho, né? Tudo isso, todos esses distúrbios espirituais, porque são distúrbios espirituais. Primeiro porque Deus te fez para ser livre do pecado. A gente vai pecar, mas não ser escravos do pecado. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Quando você tem problema com a sua imagem, isso é Satanás deturpando a sua identidade. A palavra de Deus diz que você é um templo ambulante do Espírito Santo de Deus. E tudo que você guarda é lixo. Todos esses distúrbios espirituais, eles podem causar a doença, a depressão. Então, uma coisa liga dentro da outra, né? Igreja, olha só, às vezes a gente pergunta por que o número de suicídios tem crescido dentro da igreja, né? Está crescendo assustadoramente. Existem casos e mais casos de pastores que estão cometendo, até mesmo pastores, autoridades espirituais que estão cometendo suicídio. Porque a depressão, ela é um assunto muito sério.
ela é um assunto muito sério e não pode passar desapercebido por nós. A gente precisa da ajuda de um médico para ter o diagnóstico, para saber se aquilo é uma doença, e também a gente precisa ter uma ajuda espiritual para que a nossa vida espiritual não seja afetada pela doença, né? Então, nós temos uma grande arma nas nossas mãos. A gente tem os dons de Deus, a gente tem o estudo bíblico da palavra, mas também nós temos que ter a aplicação da palavra, né? Para mim, eu costumo dizer que o estudo bíblico é o maior culto de libertação que uma pessoa pode participar. Além da Igreja de Jesus Cristo, a Igreja Universal, né? As igrejas, oferecer grupos de apoio, que são grupos de intercessão, grupos de oração, ministério de mulheres, né? O que isso quer dizer? Uma certa vez, esse povo enjoado que vai nas páginas, nas redes sociais da gente e contra tudo que você fala, e eles falaram assim para mim, me mostra na Bíblia, ô Senhor, eu adoro isso, me mostra na Bíblia onde que tem ministério de mulheres, aonde tem ministério de homem. A Bíblia, ela é um único padrão de ensino e tal. Eu falei, cara, eu não acredito que a pessoa chega na ignorância de falar isso. Os ministérios surgiram como grupos de apoio, igreja, mas o manual é o mesmo. Isso quer dizer que uma mulher, ela tem um ministério voltado para cuidar dos assuntos de mulheres. Existe um ministério de homem, um grupo de apoio de homens, né? Então a gente pode dar esse nome para tratar de assuntos de homem. Existe ministério de jovem, grupo de apoio de jovem, para tratar assuntos de jovem, mas no mesmo princípio, que é a palavra de Deus. Então, além de ter os dons espirituais, o estudo da palavra, a aplicação da palavra, existem esses grupos de apoio que podem te dar alimento para cuidar da sua vida espiritual, para que uma doença não venha te afetar espiritualmente. E da mesma maneira, se você é doente espiritualmente, este grupo de apoio, esses dons de Deus, essa aplicação da palavra, ela ajudará a tratar a sua doença da alma, para que a doença da alma não venha se transformar em uma doença patológica. Meu Deus, eu amo. Eu amo as ciências, eu amo a Bíblia. Amo, 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 amo. Amo, fantástico, para ajudar. Comunhão entre os irmãos, né? Por isso que a igreja é muito importante. A comunhão com os irmãos também ajuda. Confissão, perdão, aconselhamento. E assim eu termino esse estudo com Salmos 4:8. Que tal você depois fazer um post-it, colocar dentro da sua bolsa, na sua carteira, ou pregar na sua geladeira, no banheiro, para você se lembrar e ministrar isso sobre a sua vida. Salmos 4:8. Em paz me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aleluia! Eu ministro isso sobre a sua vida e sobre a minha vida. A presença de Deus, ela restaura, anima, traz vigor e cura. A presença de Deus cura. Amém, igreja?